A gente gostaria aqui de convidar a doutora Agnes Maria de Aragão da Costa para fazer sua apresentação. A Agnes é uma brilhante colaboradora do Ministério de Minas e Energia, esteve também lá na COP, fez um papel muito importante. Então, Agnes, você com a palavra, um prazer e uma honra estar aqui ao seu lado. Obrigada, eu fico muito feliz com o convite também, acho muito oportuno a realização desse fórum internacional. Como vocês sabem, a gente tem falado bastante de hidrogênio, falou bastante sobre hidrogênio na COP também, e aí eu vou fazer uma apresentação, então, sobre o Programa Nacional do Hidrogênio, acho que estou acompanhada aqui no painel por outros colegas de governo, que poderão, então, detalhar alguns aspectos mais específicos desse debate. Alguém pode colocar a apresentação, por favor? Bem, esse documento, ele está no site do Ministério de Minas e Energia. Vou fazer só um retrospecto. A gente publicou essas diretrizes em agosto, mas foi em abril que o Conselho Nacional de Política Energética, que é o Conselho de Ministros que propõe diretrizes estratégicas de política energética ao presidente da República, identificou que era o momento do Brasil, dos vários ministérios se debruçarem sobre a questão do hidrogênio. E o que o CNPE solicitou foi que o Ministério coordenasse esse trabalho, mas realizado junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, em função da questão dos recursos hídricos, e, naturalmente, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, em função de todo o histórico que a gente tem no país também de desenvolvimento tecnológico e do trabalho futuro que a gente tem que fazer em desenvolvimento tecnológico. Então, esse trabalho foi mandatado em abril, e a gente teve entre abril e agosto, assim, esses dias, para poder fazer todo esse levantamento de diretrizes. É bastante interessante, porque quando a gente começou a discutir isso, muitas vezes o que a gente ouvia é assim, precisamos de um marco regulatório para o hidrogênio. E o que a gente viu é que o hidrogênio, ele permeia vários setores da economia, ele está em várias políticas, e que, no fundo, o nosso trabalho ele começa por um mapeamento, e vocês vão ver nas vários eixos de diretrizes, ele começa por um mapeamento do que já existe, dos potenciais, inclusive em termos de marco regulatório. E aí, então, ao longo desse período, a gente conversou com diversos agentes, setor privado, setor público, para propor essas diretrizes, e a estrutura do documento é essa que consta aqui para vocês. É óbvio que tem, sim, em alguns desses capítulos, por exemplo, contexto internacional, onde a gente explica um pouco a discussão das diversas rotas do hidrogênio, o painel e o evento aqui é sobre hidrogênio verde, mas a gente justamente mostra as diversas reflexões sobre hidrogênio em outras rotas também, e a gente também trata um pouco daquilo que já temos no Brasil, então tem um histórico do que já foi trabalhado sobre hidrogênio no Brasil, e depois a gente entra nas diretrizes e trata de estrutura de governança. Próximo slide, por favor. E aí, o Programa Nacional do Hidrogênio, ele é baseado em 3 pilares que são interdependentes. A gente desenhou todas as diretrizes pensando nesses 3 pilares. Claro que a gente está falando de políticas públicas, porque não é porque, de partida, não pensamos em conceber um marco específico para hidrogênio, que a gente não tem políticas a desenvolver, e, como eu mesmo falei, inclusive lacunas em políticas setoriais que a gente precisa preencher para poder abarcar o hidrogênio. Claro que a gente tem aqui a questão tecnológica também, e o Barros vai poder falar um pouco sobre isso, mas, de qualquer forma, a gente sabe lá do relatório da Agência Internacional de Energia, que trata do Net Zero, o cenário em 2050, que boa parte do trabalho de inovação tecnológica para a economia global nesse descarbonizar ainda nem ocorreu. Então, a gente tem que ter esse olhar ainda para o desenvolvimento tecnológico para a indústria do hidrogênio. E, claro, o desenvolvimento de mercado, porque a gente não está falando aqui de desenvolver digamos assim, uma atividade estatal, naturalmente. Todas essas discussões sobre hidrogênio verde, principalmente que a gente tem visto, são muitos interesses de investidores nacionais e estrangeiros nessa indústria. Então, é como a gente desenha o mercado com as regras mais eficientes para incentivar o investimento privado. E aí a gente, então, conseguiu apresentar essa política em torno de 6 eixos. E aí eu vou passar por cada um deles,
mas, é claro, a gente está falando, então, dessa questão tecnológica, a parte toda de capacitação de recursos humanos, planejamento energético, o arcabouço legal e regulatório, crescimento de mercado e cooperação internacional, e sobre isso o assessor internacional aqui, o Christian, vai poder também falar na sequência. Próximo slide, por favor. Então, sobre o fortalecimento das bases científicas e tecnológicas, é bem interessante também que a gente começou a tratar de hidrogênio também sobre esse aspecto no âmbito do diálogo em alto nível das Nações Unidas sobre energia, que ocorreu ao longo de 2021 até setembro, mandatado pela Assembleia Geral da ONU, no qual o Brasil era um dos países líderes, né, no tema de transição energética, e aí para o país, né, enquanto líder de um tema, ele tinha essa prerrogativa de apresentar pactos energéticos, né, compromissos voluntários internacionais, e a gente apresentou então, sobre hidrogênio também. E o nosso olhar aqui era muito sobre essa questão de gerar conhecimento sobre hidrogênio no Brasil. E aqui, então, quando a gente fala da base científico-tecnológica, também justamente olhar, a gente já tinha feito essa aproximação com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e, com base nisso, justamente começar a trabalhar mais fortemente no mapeamento, né, dessas competências existentes, no Brasil para o desenvolvimento da economia do hidrogênio, e olhar para as lacunas também, aquilo que falta desenvolver. Aqui envolvendo, naturalmente, institutos acadêmicos, centros de pesquisa, instituições de fomento e também laboratórios. Isso foi um ponto trazido, inclusive, nas reuniões que a gente fez com os agentes privados, e também pensando, né, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação, mas empreendedorismo para o desenvolvimento da cadeia produtiva, que tem a ver também com todo esse olhar que a gente tem para inovação aberta, pequenas e médias empresas. Então, a gente tem que fomentar, né, novos negócios e novos modelos de negócio também nessa indústria. Claro que baseando, né, numa interação entre governo, academia e indústria, e olhando não só para o hidrogênio especificamente, né, mas para todas as suas aplicações. Então, a parte de combustíveis, siderurgia, fertilizantes, processos químicos, energia elétrica e transporte é o que a gente mapeou, né, preliminarmente, e é o que a gente tem ouvido muito, né, quando a gente discute a questão dos setores que são os hard to abate. Próximo slide, por favor. Agora, no eixo de capacitação e recursos humanos, também a gente fez essa aproximação com o Ministério da Educação na época do diálogo em alto nível. Então, a gente sabe que o trabalho que a gente tem que fazer é de capacitação em nível técnico, justamente olhando para a indústria e profissional também, mas olhar, claro, para a questão acadêmica, né, e de pesquisa. Então, capacitar também recursos humanos e disciplinas em nível de graduação e pós-graduação para compreender, né, o potencial e desenvolvimento tecnológico que a gente pode ter com o hidrogênio. E, claro, pensar na propriedade industrial, então toda a parte de patentes, livros, publicações e grupos de pesquisa. E outra coisa que é muito interessante, a gente tem justamente conversado com os estados, é a capacitação no âmbito do setor público, e a gente vê que isso é um aprendizado contínuo, né? Então, aqui no Ministério, foi entre o final do ano passado e esse ano que um grupo maior, né, de técnicos de várias áreas começou a se debruçar sobre as questões relacionadas ao hidrogênio, e a gente tem feito, então, essa aproximação com outros ministérios, levando para eles o conhecimento que a gente já tem, e justamente nivelando todo mundo para todo mundo poder trabalhar, né, com o desenvolvimento desse mercado e dessa indústria. E, claro, que fala também de intercâmbio entre setor privado e academia, porque tem muita questão, né, da teoria e da prática e como a gente faz isso se retroalimentar. Próximo slide. No eixo de planejamento energético, o Thiago Barral com certeza vai poder falar melhor do que eu, mas tem um trabalho constante, mas assim, que também ele é muito relevante no início, que é essa história de entendermos melhor, né, demandas e ofertas existentes e potenciais. Então, o que já existe, né? Quando a gente fala de grandes projetos, de escala, e dar escala para a tecnologia, a gente tem que justamente enxergar onde estão as possíveis demandas, e quando a gente olha para o tamanho do território brasileiro, a gente, falando de hidrogênio verde, a gente hoje fala muito, né, da exportação, a gente está falando de hubs ou de projetos em áreas portuárias para exportar, mas o que a gente quer com esse programa é justamente criar uma indústria e um mercado assim, nacionais para o Brasil também poder se beneficiar desse vetor energético limpo. Então, com base nessa perspectiva, é que a gente tem que começar a enxergar onde está, né? Onde estão essa demanda, onde estão essas potenciais ofertas,
e das diversas cores, né, de hidrogênio. A gente sempre fala que o nosso enfoque para o desenho da indústria e do mercado, ele é colorblind. O hidrogênio verde, com certeza, é um super forte candidato para se desenvolver no Brasil, para o Brasil ser um grande player, né, em mercado internacional. Só que a gente vê também que a gente tem outros energéticos, inclusive renováveis, né, que têm esse potencial de também, né, serem fontes para a produção de hidrogênio. E também a gente entende que considerar outras rotas é importante para o esforço de transição energética de diversas indústrias que estão no Brasil. Então, com o evoluir da discussão, né, que a gente teve agora na COP26, dos mercados de carbono, de precificação de carbono, é que o hidrogênio limpo, né, ele tende a ser, até 2050, com certeza, aquele que vai ser mais dominante. Mas até lá a gente tem um caminho, a gente tem que, então, não desperdiçar, né, alternativas e poder desenvolver esse mercado no Brasil. Então, além disso, a gente tem um trabalho então, de base de dados de formação, de pesquisa primária, né, de realmente buscar informações sobre isso, e eu acho que esses encontros, como vocês estão realizando, são muito importantes para a gente ter esse tipo de aproximação e justamente, talvez, enxergar potenciais de demanda, de consumo, que talvez não sejam tão evidentes. E, além disso, a questão de estudos técnicos e econômicos sobre rotas e hubs. Então, os hubs, né, a gente tem discutido isso muito regionalmente, né, os estados têm demonstrado essa intenção, e o nosso esforço é de apoiar as iniciativas, né, e acompanhar todo esse desenvolvimento. Na parte do planejamento, de novo, assim, muito importante isso é evidente, mas a gente deixou bastante explícito, né, que é incorporar, então, o hidrogênio nos estudos de planejamento do setor de energia já existentes, e aqui a gente olhar com especial atenção, isso foi, então, frisado, inclusive, pelos conselheiros do Conselho Nacional de Política Energética, para o impacto sobre a expansão do setor elétrico, em especial, estão olhando para sistemas de transmissão e sobre recursos hídricos. E outra questão interessante, né, que a gente pode avaliar e deve, são estruturas geológicas nacionais existentes para CCUS e reservas de hidrogênio natural ou geológico. Próximo slide. Na parte de arcabouço legal, regulatório, normativo, né, então esse foi um ponto que, quando a gente conversou nas diversas ocasiões com os agentes da indústria, era a maior ansiedade, mas o que a gente tem observado, o pessoal acho que já está se situando, né, está mais calmo, mas o que a gente tem que fazer, sim, né, e já tem conversado, e justamente tem buscado, desses casos concretos, levantar quais são as competências existentes, onde tem novas necessidades, existe, né, como que a gente faz, existe proteger de competências das agências reguladoras, e quais são, óbvio, né, os órgãos competentes nos 3 níveis da federação. A gente tem que ter atenção para a inter-relação de setores e harmonização e cooperação entre as agências governamentais, e aí, de novo, os conselheiros do CNPE destacaram a questão do transporte do hidrogênio misturado ao gás natural. Então, esse é um trabalho que a gente já está fazendo. Esse ano foi publicada a nova lei do gás, e na regulação e no decreto, o esforço foi para permitir, né, que os dutos que fossem construídos no futuro ou daqui para frente, né, pudessem também transportar o hidrogênio na mistura. Além disso, é evidente, né, a discussão sobre códigos, normas, padrões, certificações, pensando naquilo que a gente vai fazer nacionalmente, mas também observando regras internacionais. Essa semana mesmo até a gente mandou um e-mail para o Barral de um convite que a gente recebeu para discutir certificação de hidrogênio verde, então, né, acompanhar discussões que estão sendo feitas fora, né, do Brasil também. E aqui um tema também que a gente deixou bastante explícito, mais em função, talvez, né, de uma preocupação da sociedade, ou ter atenção para as normas adicionais relativas à segurança, porque quando a gente fala, né, com um leigo sobre hidrogênio, as pessoas lembram do Zeppelin, de explosão, então a gente tem que ter esse cuidado. E, claro, o que a gente, né, é o nosso esforço, pensando no desenvolvimento da infraestrutura, do que falta de especificação técnica e regulatória, de logística, pensar na regulação aberta às condições de mercado, evitando barreiras e trancamentos tecnológicos. Próximo slide, por favor. Quando a gente olha, então, para a abertura de crescimento de mercado e competitividade, a gente está olhando aqui para a cadeia de valor nacional e internacional. Então, quando a gente escuta dos estados, né, a questão dos hubs, alguns trazem já mais
fortemente essa atenção a desenvolvimento da cadeia de valor no Estado, né? Então, isso é muito importante, a gente vê com bastante interesse, e da nossa reunião com os agentes privados, eles também trouxeram isso. Então, a gente tem que ver como que o Brasil se insere, né, nas discussões regionais, e como a gente inclui o país nessa cadeia de valor internacional, pensando, claro, na competitividade das diferentes rotas, comparando com outros países. Outro tema muito trazido pelos agentes é a questão dos aspectos tributários. Então, a gente tem que tentar, né, otimizar recursos, a gente tem que ser claro, transparente, que estamos falando de um país que está fazendo um esforço de racionalização tributária e fiscal, mas, de qualquer forma, olhando, né, para tributos que já existem, a gente, claro, tem que sempre focar na racionalização tributária. E olhar, claro, para a questão tributária, inclusive em nível internacional, e isso foi uma discussão que apareceu no meio da nossa discussão do Programa Nacional do Hidrogênio, sobre taxação de fronteira. Então, ter essa atenção, acompanhar mais de perto as discussões em nível internacional e como que as nossas exportações podem ser, então, afetadas, né, a depender de como que países enxerguem o Brasil na questão de descarbonização. Especificamente, né, hoje é sobre isso que eles estão falando quando estão falando de taxação de fronteira, e aproveitar incentivos existentes e condições de financiamento. Então, assim, olhar para o hidrogênio e falar assim, existem regimes, condições para renováveis, para outros projetos de infraestrutura que a gente pode abarcar o hidrogênio. Então, esse é o dever de casa que a gente tem que fazer para possibilitar. No item 3, o que a gente achou bastante importante é olhar para demandas de rápida disseminação para aplicação de hidrogênio. Então, aquela questão lá das frutas mais maduras, onde que a gente entende que isso pode acontecer mais rápido, se aproximar, né, de projetos, potenciais agentes interessados para ver como que a gente pode contribuir, né, para isso. E outra questão que é a agregação de demanda para a viabilização de projetos e tecnologias, reduzindo o custo de transação, que significa justamente a gente olhar regionalmente, principalmente, né, quando a gente ainda está pensando na infraestrutura que vai conectar todo esse mercado, regionalmente, se temos, né, demandas que podemos agregar para viabilizar projetos e tecnologias. E, óbvio, observar, considerar infraestruturas existentes para transporte e estocagem de hidrogênio, inclusive na mistura com gás natural. E aí o Barral pode falar um pouquinho sobre o plano indicativo de gasodutos, né? Então, o que eles olham, né, para potenciais de mercado para gás, a gente agora pode também começar a olhar também para o hidrogênio de alguma forma. E aquilo que eu já falei, os impactos da precificação de carbono sobre esse mercado. Próximo slide. Esse é o eixo da cooperação internacional, e daí o meu colega Cristiano vai poder detalhar melhor, mas, no fundo, é manter o Brasil dentro das discussões sobre hidrogênio e o desenvolvimento da economia do hidrogênio e continuar atuando proativamente nessa cooperação internacional, olhando tanto para parcerias, né, com países, mas também possibilitando parceria para a indústria, né, entre a indústria brasileira e a dos outros países, e com bastante atenção para a conformação desse mercado global. Então, eu acho que é isso, mas aí eu acho que o Christian vai poder passar mais detalhes para vocês. Próximo slide, eu acho que é o meu último slide. E aí a gente tem 3 diretrizes no final que são relacionadas à governança e é onde a gente está trabalhando agora. Tá? Então, em agosto, a gente publicou a resolução do CNPE e hoje a gente está, então, estudando e discutindo aqui na Esplanada como que vai ser esse comitê técnico do Programa Nacional do Hidrogênio. Então, o Programa Nacional do Hidrogênio, a gente entende que é algo vivo. A gente tem 2 experiências mais recentes, aliás, 3 experiências mais recentes, que as políticas públicas que a gente tem feito, elas não são mais um marco, né, uma lei. Elas são vivas, elas são programas e planos de trabalho, às vezes plurianuais, que a gente acompanha, implementa de forma sistemática e, com isso, vai tirando desdobramentos e vai acrescentando. Então, a gente pode dar como exemplo a modernização do setor elétrico, o novo mercado do gás e, agora, mais recentemente, o combustível do futuro. Então, com base nisso, o Programa Nacional do Hidrogênio tem essa mesma proposta, que é a gente pensar, então, o trabalho de agora, né, constituir esse comitê técnico, que tem o objetivo, então, de gerenciar esse programa vivo, né, para desenvolvimento da indústria e do mercado do hidrogênio, e a gente entende que ele tem que ser representativo das partes interessadas, então, claro, o governo, nos níveis federativos, indústria, sociedade civil,
academia, né, centros de pesquisa. Então, assim, a gente tem que tentar trazer as pessoas que podem contribuir para esse debate, né, para essa governança, e com reuniões periódicas e sempre pensando na prestação de contas e monitoramento sistematizado, como eu disse agora há pouco, inclusive porque esse é um dos nossos compromissos dentro do nosso Pacto Energético sobre Hidrogênio no Diálogo em Alto Nível das Nações Unidas sobre a energia desse ano. E aí, esse comitê técnico, então, deve aprovar um plano de trabalho que deve ter caráter plurianual, que teria, então, que ser aprovado periodicamente, contendo ações responsáveis e prazos. E aí eu acho que o quadrinho do lado ajuda a olhar para essa questão dos responsáveis, porque uma outra diretriz é justamente a gente harmonizar o que quer que a gente decida aqui, com esse olhar energético, né, para o hidrogênio, harmonizar com outras políticas, e aí a gente cita para fertilizantes, recursos hídricos, mudanças climáticas, todas as nossas políticas setoriais. Então, tem que estar harmonizado. Então, por isso, a questão dos responsáveis é que vai ser, talvez, mais abrangente, porque aqui a gente está falando de vários ministérios, né, que têm políticas diversas nessa área. E tentar, claro, submeter esse plano de trabalho à consulta pública, até para a sociedade poder contribuir na priorização de temas, né? A gente viu, assim, eu trouxe os eixos, as principais mensagens das diretrizes, mas temos cerca de 50 diretrizes para o Programa Nacional do Hidrogênio. Acho que pode passar, acho que esse era o último slide. Então, acho que aqui fica o pano de fundo. Não, tem mais dois, desculpa. E aqui a gente mostra, então, que houve uma preocupação, né, com 75 empresas respondentes, né, sobre potenciais barreiras para a aplicação do hidrogênio verde no seu negócio, que era a questão da capacitação e da viabilidade econômica. Então, é muito alinhado com essas diretrizes que a gente trouxe aqui, como é que a gente, né, cria demanda, como é que a gente pensa, né, na questão regulatória, do que está faltando. Então, a gente achou bastante interessante, né, os achados aqui, como são aderentes com essas diretrizes. Próximo slide, que é o último. E aí, a mensagem que fica é a gente tem que olhar para perspectivas para o hidrogênio verde de forma muito otimista, né? Eu acho que o hidrogênio verde ele tende a contribuir nos esforços de descarbonização da economia brasileira, mas mundial, e o Brasil então pode, né, desempenhar um papel bastante de protagonista nesse mercado. A gente tem, então, uma indústria forte, né, com tradição no desenvolvimento de energias renováveis, e, inclusive, a nossa outra indústria, né, de combustíveis fósseis também está interessada, né, então, de entrar na transição energética, olhar para esses novos potenciais. Então, acho que a gente tem que possibilitar isso. E o que é interessante para o hidrogênio verde, especificamente, essa questão que a gente sabe, né? As condições climáticas, de localização geográfica, permitem, né, o Brasil se tornar um grande player para o hidrogênio verde no mundo. E então fica esse recado que a gente tem que fazer esse nosso dever de casa, de desenvolver nossa própria indústria, olhando, né, para os nossos recursos, nossas demandas, e considerando naturalmente as possibilidades para exportação desse vetor energético para o mercado global. Acho que era isso, e obrigada, então, pela oportunidade. Muito obrigada, Agnes, pela excelente apresentação.